Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo e hoje o importante eu quero fazer um react com vocês do treino do atual Mr. Olympia Derek Lunsford fazendo um treino de braço. Então como vocês estão vendo aqui, sempre que eu tô com meu fone a gente vai fazer um react, colocar aqui já na tela para vocês. E seguinte, aqueles disclaimers que sempre eu faço com vocês aqui quando a gente vai fazer um vídeo de treino aqui, de react de treino, é o seguinte: minha intenção aqui não é julgar, avaliar, condenar, criticar, elogiar, dar notas para o treino que está sendo executado, porque eu não tenho competência técnica para isso. Minha intenção aqui é simplesmente acompanhar o treino junto com vocês. No que eu puder, eu vou comentando com vocês algumas coisas que eu já fiz, alguns exercícios que eu já testei comigo, como foi a experiência que eu tive com esses exercícios e passar para vocês um pouco do porquê que ele está fazendo o que ele está fazendo. Então, meu objetivo aqui não é falar se o treino dele está correto, se o treino é bom, se o treino é ruim, porque seria muita soberba da minha parte eu me colocar nessa posição, porque é aquilo que eu sempre falo para todos vocês, o nosso canal aqui é um canal no qual eu dou a minha opinião, que não vale de merda nenhuma, porque eu não decido quem vai vencer um campeonato de fisiculturismo, quem vai perder um campeonato de fisiculturismo, sou apenas uma pessoa que gosta de acompanhar e comentar junto com vocês, beleza? Bom, vamos lá, dá o play aqui no vídeo pra gente assistir junto. E estamos vendo já o Derek aqui fazendo ali, inicialmente, né, ele já faz ali um aquecimento. Aqui no começo do vídeo ele sempre coloca meio que um preview de tudo que vai estar rolando no vídeo, tá? E um detalhe, eu não vou assistir o vídeo inteiro com vocês aqui, o vídeo tem 13 minutos, eu vou pegar apenas os melhores trechos aqui do treino dele pra gente poder ir comentando. E aqui você já vê uma das coisas que eu mais vou falar nesse vídeo. Já vamos avançar para quando ele tá treinando, que a gente pode comentar algumas coisas interessantes, ó. A gente já viu aqui, ele fez um primeiro aquecimento ali, tranquilo, sem colocar os eletrodos que ele tá colocando agora. Aí ele já coloca os eletrodos em volta ali do seu bíceps e tríceps. E por que ele faz isso? O Derek, ele sempre foi muito condenado, muitas pessoas falam que ele tem um braço que é muito fraco, e realmente é um ponto fraco dele. Ele tem um braço que tem volume, só que quando a gente vai olhar a questão de definição, a questão de corte, ele fica devendo muito em relação a outros atletas. Então ele percebeu que ele tem essa defasagem e ele começou a fazer esse trabalho com eletroestimulação, que basicamente é um esquema que ele vai dar pequenos choques na musculatura para a musculatura ter uma ativação melhor, já que biologicamente, geneticamente, ele não consegue ter essa ativação tão fácil do braço dele, por isso que ele não consegue ter esses cortes. Através dessa eletroestimulação, ele consegue ter essa ativação da musculatura muito mais fácil, e isso ajuda para ele ter aquela consciência mente-músculo, e isso ajuda também para ele conseguir rasgar melhor o músculo para ter mais definição. Então esse é o principal intuito dele estar fazendo esse tipo de trabalho com eletroestimulação. E assim, ele não é o primeiro a fazer isso, tá? Deixando bem claro para vocês aqui, ele é um dos caras que mais faz isso, a gente pode dizer, porque eu já vi treino do Nick Walker fazendo isso, eu já vi o Phil Heath testando, mas bem pouco isso daí. Só que o Derek, ele realmente colocou como uma rotina no treino de braço dele, ele vai fazer eletroestimulação. Então quase todos os vídeos que eu vejo de treino de braço dele, ele tá fazendo eletroestimulação, ele coloca esses eletrodos em volta do braço para poder ativar essa musculatura, que é uma musculatura que ele acaba naturalmente tendo dificuldade de ter uma ativação tão grande. E aqui no treino dele, basicamente, a gente vê ele fazendo aqui um tríceps corda, não tem segredo nenhum, colocando ali uma carga bacana para poder trabalhar bem o tríceps. Vocês veem que não tem nenhum segredo, exercício bem básico que todos nós fazemos, né? Depois ele vem fazer um pulley, também não tem segredo nenhum, pulley bem simples, só com a diferença é que ao invés de pegar aquela barra reta, ele prefere pegar aquela barra meio que tem um formato de ferradura, né? Aquela barra mais curva, então uma barra um pouco mais curta, então você acaba ficando com o braço mais fechado. Eu particularmente gosto também, tá? Na minha academia, ou faço com essa barra, ou quando essa barra não tá disponível, eu pego a barra reta, mas eu tento pegar um pouco mais fechado, porque pelo menos pra mim, eu sinto que eu consigo isolar melhor a parte interna do tríceps, mas aí é só feeling pessoal meu, beleza? Bom, aí depois aqui do pulley, ele dá uma avançada, ele faz bastante séries de pulley, tá? Então o tríceps dele dá uma desgastada legal. Depois ele vem e faz um tríceps corda na cabeça aqui, não, o tríceps testa, na verdade. Então ele se apoia ali na barra, vem trocando uma ideia. E depois ele manda aqui o tríceps testa, que é um excelente exercício, mas eu particularmente não tenho muita coordenação motora para fazer, tá? Então eu particularmente prefiro fazer aquele tríceps coice, que você coloca ali
abaixa aqui um pouco o nível da polia, coloca mais ou menos na altura do seu ombro, você inclina o corpo e vai jogando o tríceps para trás, que no final das contas, os dois vai trabalhar mais a parte posterior do tríceps aqui. Então eu particularmente prefiro fazer, mas esse daqui também é excelente. Tenho certeza que muitos de vocês devem ter esse exercício aí na sua rotina de treino de braço, no seu treino de tríceps. Então, basicamente, pro tríceps ele fez isso, ele fez o tríceps corda unilateral, depois ele fez o tríceps pulley, depois ele fez o tríceps testa, aí ele fez esse em pé e depois ele faz no banco com a corda, tá? Mas é basicamente a mesma coisa, que é mais um francês, né? Só que pegando na polia, e dá pra ver que ele gosta de fazer bastante treino de braço, sempre utilizando a polia, porque é muito bom, porque você tem sempre um trabalho completo, tanto na parte concêntrica quanto excêntrica do movimento, né? Porque sempre você vai ter a tensão da corda. Quando você tá fazendo um treino livre, por exemplo, quando você vai lá e você tá levantando, fazendo, sei lá, o tríceps francês, por exemplo, você tá com o peso aqui, você vai descer seu braço, aqui você tá com ele aqui na parte concêntrica, você tá concentrando, você tá fechando o seu músculo. Na excêntrica, quando você vai esticar, você já fica com um pouco mais de alívio e também tem a gravidade para te ajudar. Quando você trabalha com a corda, em qualquer fase do movimento, seja na concêntrica ou na excêntrica, você sempre tem a tensão da corda, então isso ajuda para você conseguir ter que fazer um trabalho maior. Eu particularmente acho legal também, gosto de fazer bastante, embora ainda hoje continue fazendo alguns exercícios livres para tríceps e para bíceps, principalmente rosca, esse tipo de coisa, mas é muito legal também esse trabalho com corda e é interessante de ver, porque provavelmente esse treino aqui, quem passou para ele é o Pacho Locke, que é o treinador dele, e o Pacho, ele gosta de fazer esse trabalho assim sempre com a polia, muito por causa dessa questão de sempre manter a tensão do movimento ali por causa da corda, então é muito interessante. Bom, aí, basicamente foi isso que ele fez para tríceps. Vamos avançar um pouco o vídeo para ver depois o que ele faz. Ó, e aqui a gente já pode ver um pouco do pump que deu no braço dele, dá pra ver que o braço deu um pump bacana, dá pra gente ver, não tá tão nítido aqui, mesmo que eu melhore a qualidade do vídeo pra vocês, pra gente poder analisar, ó. Deixa eu ver, tá no máximo que eles postaram. Mas a gente pode observar que o tríceps em si, ele tá marcando legal, dá pra gente ver aqui ó, a barriga do tríceps, só que é aquela questão. Volume no braço o cara não precisa, o braço dele já é imenso. O que ele precisa é mais detalhe, o que ele precisa é mais corte, e é isso que ele tá trabalhando. Aí aqui ele tira aquele eletrodo que dava a volta inteira no braço, deixa apenas esse focado no bíceps, mas em cima do bíceps ali, né? Aí ele coloca a fita em volta só para realmente prender bem no bíceps, e aqui ele vai fazer um banco Scott, sem segredo também. Ele acaba não mostrando o peso ali, mas com certeza tá com um peso bacana. E esse banco Scott aqui é legal, que vocês podem ver que ele tem o braço de apoio dos dois lados, então ele vem daqui e vem daqui. Eu particularmente nunca vi uma máquina parecida com essa aqui nas academias que eu já treinei, mas eu acho legal isso, principalmente se você for o dono da máquina, né? Porque muitas das vezes quando você tem aquele braço que só vem de um lado, quando coloca muito peso e o pessoal vai fazendo com muita força, com o passar do tempo o negócio vai ficando cada vez mais bambo, vai ficando mais torto pro lado do braço. Então quando você tem essa distribuição do peso dos dois lados, fica uma máquina que pelo menos vai ter uma maior durabilidade porque distribui o peso nos dois lados, não concentra só de um lado. Isso é bem legal. Mas aqui não tem muito segredo, ele fazendo o banco Scott, ele faz muitas séries no banco Scott e basicamente depois ele finaliza aqui fazendo uma rosca concentrada com halter, um halter bem leve. Vocês podem ver que já é o final de treino, então ele não coloca um halter muito pesado, um halter ele que deve ter seus 14, 16 quilos, que para um cara desse tamanho é leve. Então basicamente é esse o treino de braço que o Derek Lunsford faz. Então, vamos aqui, recapitulando rapidamente. Fez ali para começar para tríceps, né? Tríceps corda, depois ele foi fazer o tríceps pulley, depois ele fez o tríceps testa com duas variações, uma em pé e depois uma no banco sentada, só que com a corda. Bem bacana, 4 exercícios ali bem legal, sempre trabalhando com a tensão da corda. Depois para finalizar, ele fez no bíceps, fez um banco Scott e depois uma rosca concentrada, sempre com os eletrodos ali para poder fazer essa eletroestimulação. Então é esse o treino de braço do atual Mr. Olympia Derek Lunsford, trabalhando o que ele precisa, o que ele mais necessita, que é braço, e ele precisa trazer cada vez mais estriamento, ele precisa cortar mais a parte de frente, principalmente do corpo dele. De costas, na minha opinião, ele é um nota 9,5 para 10, ele é realmente excelente, hoje ninguém bate ele de costas, mas de frente ele precisa melhorar, ele precisa trazer mais maturidade, mais estriamento, na minha opinião, que não vale de merda nenhuma no shape dele para ele poder manter o título. Mas eu quero saber a sua
opinião. Você concorda com os meus comentários? Faz sentido esse treino que ele tá fazendo? Vocês aí que talvez entendam mais de treino em relação a conseguir fazer um desenvolvimento melhor do braço, trazer cada vez mais estriamento, mais corte no braço? Faz sentido? Quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. Quero agradecer demais do fundo do coração você que assistiu esse vídeo até o final. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Falou e até o nosso próximo vídeo.